quando as pessoas comuns ouvem sobre missão de paz, elas entendem que, já imagine força armada, em guerra, em exército. É o que eu pensava. Não é isso. Exatamente. Você percebeu Olha que a missão de paz é totalmente diferente? Sim. Totalmente. Missão de paz, ela primeiro é o Estado. E aí você tem várias agências, tem a Unicef, né? Educação, você tem de criança, Unicef para criança, até tem de hospitais, de mulheres. E o dinheiro veio das Nações Unidas? Das Nações Unidas. Entendi. Todos os países que fazem parte contribuem, alguns com membros, outros com dinheiro. Em geral, aqueles que não fornecem muito material humano, fornecem muito dinheiro. E por aí vai, né? Mas, enfim, então são esses os 3 momentos básicos da missão. O primeiro substitui tudo, em todos os aspectos do Estado. Educação, segurança, saúde, limpeza, treinamento. Num segundo momento, você vai ter esse trabalhar paralelo para você treinar os locais. Aí, quando eu olho para nossa função, para minha função como policial, a gente começa a recrutar pessoas do país que queiram ser policiais. E aí tem academia, treinamento, etc. Num terceiro momento, digamos assim, no segundo momento ainda, vai trabalhar junto. Né? Vai para a rua com patrulhas mistas, por exemplo. Né? E num terceiro momento, se retrai e deixa só os locais trabalhando. Quando tudo termina, aí a ONU sai completo e o local consegue assumir a responsabilidade. Então, por isso que, no caso do Timor-Leste, é considerado uma das missões, se não a primeira missão, de maior sucesso da ONU, porque chegou num país completamente arrasado, substituiu todo o aparato estatal, passou por todas essas fases, e quando saiu, o país conseguiu andar com as próprias pernas, e hoje está um país com toda a estrutura estatal funcionando normalmente. Isso é uma missão de paz. Agora, se você me perguntar se eu tive... porque todo esse circular que eu fiz aqui foi para responder das experiências, da patrulha, etc. Sim. Em 2 meses de patrulha, eu peguei 3, 4 ocorrências. Ocorrências muito simples, de questão de familiar, de marido, assim, agressão doméstica. Coisa do cotidiano ali. Bêbado jogando garrafa em carro, pessoas assaltando o caminhão que transportava alimento, etc. Né? Então, não eram grandes ocorrências policiais. Existiam muitos casos, especialmente de violência doméstica, no interior, que eram, digamos assim, eram descobertos depois. Pessoas decapitadas, agressão, etc. E na sua grande maioria, e aí vai aquela questão cultural que eu falei, os próprios líderes locais resolviam a situação. Né? E a ONU, ela tenta ajustar isso, mas ela também não pode interferir e destruir uma cultura. Quer dizer, eu vou colocar um exemplo aqui meio até pesado, porque nós estamos falando em quebra de paradigma, culturas, etc. Mas é exatamente isso. De repente, uma jovem foi estuprada. Né? Para nós é um crime grave, a pessoa, independente de qualquer coisa, ela tem que ser presa. Né? Essa é o que a nossa legislação fala. Agora, naquele dado momento histórico, naquele dado local geográfico, o líder da comunidade chamava o pai do rapaz e falava, o seu filho estuprou a minha filha, você me paga quantos búfalos? Né? Então entregava X cabeça de búfalo e estava resolvido. Caramba, ainda tem isso, né? Vocês não intervinam nessas culturas deles. Você não pode, Vocês já queriam chegar e matar o cara ou prender o cara. Mas nesse caso específico, muitas vezes, e aí até perigoso, ainda mais na atualidade que tudo é distorcido, é até perigoso ser mal interpretado o que eu vou dizer. Sim. Mas muitas vezes essa solução imediata ela tem um efeito maior do que a nossa solução, embora legal, tão demorada. Porque para determinados crimes, não vou dizer o aspecto do crime sexual específico, mas para determinados crimes se resolvia dessa forma, né? O líder da aldeia chamava o pai de um, o pai de outro, tal, tomava a decisão, enquanto que aqui a gente sabe o tanto de crime que fica sem solução, porque recurso e mais recurso, e mais Exatamente. recurso, e mais recursos, né? E lá não, resolveu, digamos assim, naquele dado momento histórico, naquele dado espaço geográfico, se resolvia assim e era realmente resolvido. Né? Então, assim, tirando essas questões bem culturais, bem diferentes,
às vezes até se resolvia com casamento, né? As ocorrências, conforme nós estamos acostumados aqui, eram mínimas. As experiências que eu tive, assim, que me marcaram mais, foram muito mais do aspecto humanitário, de miséria, de ver sofrimento, né? De você ver pessoas passando fome, mascando uma erva o tempo todo para tentar ludibriar a fome. Enganar a fome, né? Enfim, sujeira, essas coisas assim, do que de fato questões policiais legais, digamos assim, sabe?